galera, Vasco Análise, meu canal aqui, Marcelo falando. Bom, vários assuntos hoje, né? Terça-feira, depois de amanhã tem Vasco e Curitiba em São Januário às 7 da noite, estaremos lá, né? Estarei lá resenhando, ajudando o pessoal da barreira lá no consumo, etc. Os produtos, né? Espetinhos, refrigerantes, cervejas. A gente tem que ajudar esse pessoal que nunca nos abandonou, né? O pessoal da barreira. Bom, seguindo aqui, o Textor do Botafogo está de olho grande no PEC. Perguntado aí na mídia tradicional qual jogador que poderia reforçar lá o Lyon, ele foi curto e grosso. PEC, Gabriel PEC do Vasco da Gama. Então é bom que a gente comece aí a ver uma renovação para o PEC, um aumento de salário bom. Ele ganha em torno de 200 mil. Eu não sei que o Vasco pode chegar, mas é um promissor jogador. E como eu sempre falei aqui, né? Pelo lado direito foi assim. Foram assim os gols que ele fez contra o Fluminense, naquela enfiada do Zé Gabriel no espaço vazio, falha do André, que tinha dado um belíssimo passe para um gol, para o Guga, para depois cruzar para o meio e Lima fazer o gol, na falha do André. E depois, num posicionamento muito bom, acompanhando o toque de cabeça do Verratti para ele, né, num cruzamento do Piton, que ele realmente levanta a cabeça e vê o Verratti e cruza, é um cruzamento, não é um chutão. E o PEC muito bem posicionado, percebendo tudo, faz lá de peixinho um gol, né? Então, temos que afastar essa questão aí do Lyon, estar de cobiça no nosso jogador, no PEC, sai para lá Textor, né? E a gente também tem que tentar renovar aí o mais rápido possível o decantado Gabriel PEC aí, né? É uma prata da casa, é nosso jogador pela direita. Nós temos o Rossi, nós temos o Serginho. Gente, elenco se faz com vários jogadores disponíveis, ainda mais aqui num lugar bastante quente, que é o Rio de Janeiro, né? Viagens pelo Brasil também, lugares quentes. O jogador não consegue ficar o tempo inteiro em campo. Ele tem que descansar, né? Bom, tem que ser revisado. Vamos lá, Michael ou Medel? Bom, por que Michael ou Medel? Porque o Michael estava jogando, o Medel volta, e aí, Michael ou Medel? Ou, não, eu acho que tem rumores aí de que o Léo está jogando aí num processo de recuperação, está com dores, está forçando a musculatura, está forçando uma lesão. Ele tem esse histórico de não abandonar o time. É bom, mas também é ruim, porque é bom para aquele jogo, e depois nos próximos jogos pode haver um espaço muito grande na sua recuperação, né? Então, Michael e Medel. Michael pela direita e Medel pela esquerda. Medel já jogou pela esquerda, na função do Léo, pela esquerda, quando o Léo estava suspenso. Então, Michael e Medel. E também temos aí, né, Zé Vitor, Capasso, Miranda, mas a vez é do Michael, ok? Porque o Léo está jogando um sacrifício e a gente tem que dar continuidade aí ao trabalho do Michael. Vem bem, e eu sempre falei aqui, né, um time organizado, o Michael vai jogar. E no Santos ele foi pego para Cristo, né, um bode expiatório, e aqui se verificou que ele tem bola, e bastante bola, é um jogador sério, eficiente na marcação, não brinca, é o que o Vasco precisa aí na sua zaga, né? Bom, disseram que o Bambu tinha sido barrado para a entrada do Pumita. As informações não foram essas. O Bambu estava com dores musculares e o Ramon Dias trouxe o Pumita para o jogo, notadamente contra o Flu.
E agora ele volta, Bambu, contra o Curitiba, Pumita se mantém contra o Curitiba. Eu acho que como o Vasco vai jogar em Curitiba na sua casa, pressão total, se mantém o Pumita. Se fixa ali 3 homens na defesa, Michael Medel e o Zé Gabriel, e solta o Pumita e o Piton, e até segura mais um, ou o Praxedes ou o Paulinho, fazendo ali o balanço defensivo na retaguarda vascaína. Eu acho que para esse jogo especificamente, a gente pode manter o Pumita aí, sendo que o titular era o Bambu, e a gente tem que pensar com a cabeça do Ramon Dias. Eu não sou técnico, o técnico é ele que ganha para isso. Aqui a gente comenta num canal de torcedor vascaíno, canal de torcedor de quem gosta de futebol e faz isso por prazer, né? Bom, então já falamos aqui tal, se o Bambu volta, vai depender do treinamento. Para mim, o Pumita deveria ficar. Inclusive ele fez um belíssimo cruzamento no 4º gol do Vasco, que ele olha, levanta a cabeça, olha, claro, viu o Verratti bem posicionado, que escora para o Peck, e o Peck faz de cabeça o 4º gol do Vasco, né? E a gente mantendo o Pumita também tem esse desafogo, né? No 4º gol do Vasco, o Vasco estava pressionado, o Pumita pegou a bola, partiu para cima, um desafogo, e achou lá a jogada do gol. Então acho interessante a gente manter o Pumita aí, né? Com o Bambu não teríamos esse desafogo, ficaríamos apertados aí, sem partir para cima do Fluminense e liquidar a partida como liquidamos, fechar o caixão do Fluminense, né? Bom, Pumita e Medel. Medel voltando e o Pumita se mantendo como titular. Acho que é por aí o esquema. E com o Michael, né? Tô quase espirrando aqui, uma loucura. Então é isso. Léo Jardim, Pumita, Medel, Michael Medel e Piton. Na cabeça de Zé Gabriel. Essa aí é a nossa defesa. Até contra o Curitiba, um time mais fraco. A gente vai jogar mais em cima do Curitiba. É importante ter aí essa trinca defensiva e o apoio aí do Piton e do Praxedes, né? Com essas inversões de bola. Um time mais avassalador contra o Curitiba, né? E convidando aí o Lino, né? Lino, fala um pouco do Vasco aí, fala que o Vasco agora vai massacrar também o Curitiba, que não tem torcida, que não tem nada, o Vasco vai massacrar, que quando a torcida do Vasco começa a gritar o Vasco massacre e tal. Isso aqui é uma brincadeira, né? Ao Lino, o repórter lá da Globo, que disse que o Flamengo ia estraçalhar o São Paulo, e a gente não viu isso, né? Então, Lino, nos dá uma força aí. Diz que o Vasco vai estraçalhar o Curitiba aí, né? Vê se você acerta uma. Bom, brincadeiras à parte, Bahia e Santos, outro tópico aqui, foi um bom resultado, o Bahia não desgarrou, o Santos ganhou e ficou todo mundo junto, todo mundo aí está com 24, 26, até 28, o Bahia não explodiu, e eu achei até bom o Santos ter ganhado, que fica todo mundo agrupado aí, o Vasco ganhando vai a 23, ganhando do Curitiba, ganhando do América Mineiro vai a 26, já aí para a saída do ZR e se manter fora do ZR, né? E tem o Goiás aí que joga amanhã contra o Flamengo. Não sei se o Flamengo vai abandonar o brasileiro, acho que não tem mais chance, mas seria bom o Flamengo jogar como sempre jogou, de forma honesta. Todos os times jogam assim, para que a gente possa contar com uma vitória do Flamengo, ou então um empate aí contra o Goiás, que vai nos ajudar bastante, né? Falando um pouco aqui de contratações, né? Sempre bato muito na SAF, notadamente só fez contratações boas na segunda janela, né? Não na primeira, por isso nós estamos aí no ZR até hoje, brigando para sair do rebaixamento. Mas no final foi apesar de atrasada, apesar de lenta, apesar de incompetente, no contexto geral foi bem. Foram bem as contratações do Vasco, né? Léo Jardim, Ivan, Medel, Léo Maicon, Piton, Matheus Carvalho Cocão, Jair Praxedes, Paulinho, Verratti, Sebastião Ferreira e Rossi, né? Os jogadores que estão aí fazendo um treinamento, né? Um acompanhamento do que vai ser ano que vem,
Vasco não tem que cair, não pode cair, e manter essa base aí, 80%, para que a gente possa, ano que vem, já pensar em algo melhor na primeira divisão, né? E com um recadinho aqui, que a gente não pode esquecer, né? O Ramon Dias vem dizendo muito ao Praxedes, todo dia, né? Praxedes, pisa na área, aparece na área, Praxedes tem qualidade, já tinha feito gol de cabeça outrora, e agora contra o Fluminense entrou na área, num belíssimo cruzamento do Rossi, depois de quebrar a espinha do Marcelo, que é um belíssimo jogador, mas está com a espinha quebrada, não pode mais lançar lambada por um tempo. O Praxedes vem pisando na área e fez um belo gol aí contra o Fluminense, mais uma das facetas ofensivas do nosso jogador Praxedes, né? Que inclusive o Vasco já está de olho para comprar do Bragantino. Praxedes é comprado, o Vasco quer comprar, o Praxedes é emprestado, o Vasco quer comprar em definitivo do Bragantino esse jogador. E a cifra é mais ou menos 26 milhões, por aí. Então é uma boa, a gente tem que ter jogadores que saiam rapidamente, como o Paulinho, e outros que possam sair rapidamente, como o Rossi, mas também temos que ter jogadores que possam cadenciar jogadas. Praxedes no meio, e notadamente o Verratti também, que por 2 ou 3 vezes lá no jogo contra o Fluminense segurou um pouco a bola, levou a falta para que a gente pudesse restabelecer aí a nossa parte defensiva, né? Tópico chato agora, mas tem que falar, de olho na SAF, incompetente, né? Qual vai ser o candidato preferido da SAF? Notadamente ela vai colocar um candidato ou vai apoiar algum candidato para que não haja fiscalização, para que não continue havendo fiscalização. Não tem fiscalização hoje de dinheiro, do que foi feito, do que não foi feito, do que estava escrito no contrato, do que não estava escrito no contrato. Então a SAF vai querer colocar alguém, talvez da situação inclusive, para continuar não sendo fiscalizada pelo CRVG, que a gente chama de Associação Esportiva, né? O Vasco, e não a SAF Futebol. Então de olho aí, quem vai ser o poste, quem vai ser o candidato fatalmente da situação, para apoiar a SAF, junto com a diretoria, para que não hajam fiscalizações dos deveres e obrigações da SAF 777 da própria diretoria, do próprio CRVG, né? Já foram emitidos todos os ingressos em 4 horas para Vasco e Curitiba, mas o importante é que o jogador troque esses ingressos, adquira realmente, porque no Engenhão, estava lá, haviam espaços em branco, alguns clarõezinhos, tudo bem que tinha o calor e tal, mas muitas pessoas emitem os ingressos e acabam não comprando, e essa venda de ingressos não comprados, né, não trocados por emissão para compra, eles acabam chegando muito tarde para que possam ser vendidos realmente. Então, Vasco tem que dar um jeito nisso, para não perder dinheiro. A gente já vem ganhando muito pouco no Maracanã, em torno de 100 mil reais numa partida de lucro. Isso é um absurdo. A gente tem que vender todos os ingressos e verificar se realmente eles foram comprados. Ou melhor, emitir todos os ingressos e fiscalizar se eles foram realmente comprados, para a gente ter a quantia mesmo, a cifra entrando, e não só um mero bilhete emitido, né? Temos que resolver essa questão de uma vez por todas, acabar com esses espaços aí em branco, esses clarões, por conta de ingressos emitidos e não adquiridos em definitivo pelos torcedores quando forem aos jogos do Vasco, né? Frisando aqui, não posso esquecer sempre falei isso aqui, PEC, estão querendo pegar o PEC, e o nosso PEC da direita, né? Então, muito bom pela direita, apoia aí melhor, ajuda na marcação do lado esquerdo do Vasco, do lado direito do Vasco, da defesa, e a gente tem que cuidar mais agora do lado esquerdo defensivo do Vasco, para ver quem fica mais junto ao Piton. Talvez o Praxedes encostando um pouquinho mais, não tem jeito. Eu gosto de um paradoxo, PEC atacando pela direita e defendendo pela esquerda, mas é impossível isso para ajudar o Piton. Então que fique um pouquinho mais o Praxedes aí, e que o Paulinho também faça um balanço defensivo da direita, juntamente com o Rossi, juntamente com o Pumita, ou o Bambu, quem jogar por lá, né?
Bom, para fechar aqui, reclamação, né? Daí o pessoal tá migrando para cá, né? Donos da bola de ontem, 4 minutos falando de Vasco e Fluminense, ridículo isso. E o resto todo falando de Flamengo e São Paulo da Copa do Brasil. Por isso que aqui no YouTube, com jornalistas ou torcedores, como que é o meu caso, um canal de um torcedor, cada vez mais vão ter pessoas que vão assistir a gente falando aqui, dando notícias, né? Ou pessoas também que se comunicando aqui, dando notícias do Vasco, porque a gente quer espaço maior para o Vasco nas mídias não tradicionais, que é o caso aqui, né? Tradicionais é impossível, né? É sempre a mesma palhaçada. Flamengo, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, e a gente fica aqui alijado com 4 minutos nesse programa aí, Donos da Bola, do Getúlio Vargas, que é flamenguista, né? E uma divisão ridícula para o Vasco. O SBT, lá que tem o Pedrosa vascaíno, tem o Renê, que é um brilhante jornalista flamenguista, e a apresentadora brilhante também botafoguense, dá um espaço maior para os times que não o Flamengo. Mas apesar de ser uma mídia tradicional, as mídias não tradicionais, são os casos aqui dos youtubers e tal, tendem a aumentar, né? Para que seja um tempo igualitário, que a gente possa falar um pouco do Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, e não só do Flamengo, como sempre foi com a mídia tradicional, né? E que a gente agora tende a quebrar isso aí com a mídia não tradicional. Por fim, vídeo grande, mas para fechar, eu estava vendo lá agora o programa patético da CBF, né? Do CNM, do Pérez, falando sobre arbitragem, blá blá blá, blá blá blá. Ratificaram que o gol do Botafogo não foi legítimo, eu penso diferente. O jogador rechaçou deliberadamente o zagueiro do Galo. O Botafogo fez o gol, né? Mas eles insistem, tem que pegar a bola, sair correndo, botar debaixo do braço. Depois de 4 horas, se ele estiver tranquilo, o jogador pode tomar a bola, e aí sim que será uma outra jogada. Sou contra isso. Mas para fechar aqui, a CBF avisa que estamos arrependidos e confessamos aqui o erro que houve no pênalti que não foi dado contra o Corinthians, que a bola bateu na mão. O que adianta essa palhaçada? O que adianta essa palhaçada, né? O Santos vem sendo ajudado aí para trás, todo mundo vem vendo isso, e o Corinthians ontem foi ajudado. Era para perder pro Grêmio, com um pênalti gritante, que tem lá um canalha de um juiz para ver, frente a frente, e tem um canalha do VAR, com 10 televisões para ver, e os caras são incapazes de verificar isso. Isso é canalice, chama-se canalice, né? E ajuda aos times de São Paulo. Então, um pontinho aqui, um pontinho acolá, vão ajudando os times de São Paulo a não ficarem na zona de rebaixamento ou saírem o mais rápido possível, né? Então, eu que sou contra a questão do Vasco, contra tudo e contra todos, que a gente tem que brigar na justiça e tal, não sei o quê, mas quando alguém fala isso, Vasco contra tudo e contra todos e tal, eu respeito a opinião e jamais vou ir de encontro a ela. Eu respeito quem fala isso, e porque é uma coisa ridícula, né? Contra o Vasco, vários erros, e a favor do Vasco, nenhum erro para o Vasco, né? Sendo que não foi falta no Cano, quando do gol do Praxedes aí, que o pessoal falou, falta daqui, falta. Não foi falta. Não foi falta, e todos viram isso aí, né? Então o Vasco não foi ajudado. Não foi falta, realmente. Mais um vídeo aí, grande, mas de situações quentinhas e requentadas, né? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e Vasco em análise.